Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à minissérie que nós começamos na semana passada. Então essa é a parte 2 da minissérie, fazendo um bolo do começo ao fim. No primeiro vídeo a gente já fez os recheios que a gente vai utilizar para montar este bolo. Então a gente já fez um recheio que é um doce de leite caseiro, muito intenso de sabor, muito cremoso, com uma consistência, cores e sabores inacreditáveis. E também fizemos um creme de maçã com especiarias, que é extremamente aromático e combina muito bem com esse doce de leite. No vídeo de hoje a gente vai fazer a massa que a gente vai utilizar para montar esse bolo e você já vai entender como é que vai funcionar os processos para a gente fazer esse tal bolo vertical. Então se você ainda não assistiu ao vídeo da semana passada, clica no link que tem aqui na descrição do vídeo com a parte 1 dessa minissérie para você conferir os recheios. Se você já assistiu, vamos embora que no vídeo de hoje tem muita coisa legal. Se você estava em dúvida do que era exatamente esse bolo vertical, hoje já vai começar a ficar mais claro, porque hoje a gente vai fazer a massa desse bolo, que é uma genoise. Já vou entrar nesse assunto para você entender também o que é uma genoise. E a forma como nós vamos assá-la e cortá-la já vai dar um primeiro passo aí na montagem, que você vai entender o que é. Nós não vamos montar este bolo hoje, porém iremos fazer a massa, assar e cortar no formato que a gente precisa para dar continuidade no próximo vídeo. Então, a massa que a gente vai utilizar aqui hoje é uma massa de estrutura aerada. O que é uma massa de estrutura aerada? Uma massa leve, como um pão de ló. Porém, não faremos um pão de ló aqui, faremos uma genoise. O que é uma genoise, Gabriel? Genoise é a irmã do pão de ló, digamos assim. É uma massa que deu origem ao pão de ló, uma massa aerada de origem europeia. Então, as massas aeradas foram trazidas para o Brasil através da colonização do nosso país e aí o nosso pão de ló foi ganhando alguns ingredientes. A que a gente vai fazer é um pouco mais simples que a do pão de ló, não leva água nem suco e leva apenas 4 ingredientes e um aromático que vai ser a baunilha. Nós vamos falar todos eles aqui um por um. Por que vamos utilizar uma massa de estrutura aerada? Simplesmente porque é uma massa que tem uma maleabilidade boa para ser enrolada e eu queria uma massa neutra para a gente poder sentir mais os sabores dos recheios. Mas é possível sim fazer a montagem deste bolo com massas amanteigadas de estrutura cremosa também. Só o que você vai precisar fazer é substituir o tipo da massa, mas seguir o mesmo processo de assamento e montagem que a gente vai fazer aqui durante essa minissérie. Porém, você tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, porque as massas de estrutura cremosa à base de óleo e manteiga tendem a ser um pouco mais quebradiças do que as massas aeradas, que têm uma maleabilidade um pouco maior. Mas é possível fazer sim, só você deixar o bolo assado num ponto onde ele está mais macio ainda, não deixa ele ressecar nem passar demais, para que você consiga fazer a montagem exata desse bolo da forma como a gente vai fazer aqui. E agora nós vamos começar a falar do primeiro ingrediente que a gente vai utilizar para fazer essa massa de bolo, que é o ovo. O ovo, na verdade, é um dos ingredientes mais importantes dessa massa, porque é ele que vai trazer a aeração necessária para que a gente obtenha uma massa aerada. Essa massa, especificamente, nem fermento vai. A genoise é uma massa que leva apenas farinha, manteiga, açúcar e ovos. Então, se você não tiver uma aeração muito bem feita, o seu bolo vai ficar solado, vai ficar baixo e não vai ter a leveza que ele precisa. Então, é um dos ingredientes mais importantes e precisa se tomar muito cuidado com ele na hora de você agregar ar, que é o que a gente vai fazer no modo de preparo, para que você tenha uma massa muito bem preparada. Então, o ovo vai entrar aqui para trazer a aeração, estrutura, a maleabilidade também, porque o ovo é o ingrediente que entra em maior quantidade nessa massa e ele também é muito responsável pela consistência. Ele e a farinha aqui nessa receita brigam não, na verdade, eles conversam e combinam para trazer a estrutura que essa massa precisa, para que depois a gente consiga obter uma massa com a estrutura desejada para enrolar, para montar, para cortar e assim por diante. O segundo ingrediente que a gente vai precisar é o açúcar refinado. E o açúcar refinado entra aqui não só para adoçar a massa, como em toda massa doce o açúcar entra para adoçar, mas também ele entra para ajudar a estabilizar
essa aeração de ovos que nós faremos. O açúcar tem essa característica muito interessante onde ele ajuda a deixar uma aeração de ovos mais estável. O que significa isso? Significa que uma aeração de ovos batida com açúcar consegue se manter montada por mais tempo do que uma aeração de ovos batida sozinha. Um exemplo clássico disso é um bom merengue. Um merengue muito bem feito consegue aí ter estrutura, dependendo do tipo de merengue, por muito tempo depois de preparado, enquanto que uma clara em neve se desmancha com muita facilidade após alguns instantes do preparo, porque ela não tem tanta estrutura para se manter montada. O açúcar vai ajudar nisso, além de também ajudar a trazer cremosidade para a massa. O açúcar tem essa propriedade também de deixar o meio em qual ele está mais cremoso, além de adoçar, como a gente já falou aqui. E o terceiro ingrediente que a gente vai utilizar é a farinha de trigo. Como numa boa massa de bolo, a farinha de trigo sempre vai entrar para ajudar a trazer estrutura e a elasticidade que essa massa precisa. Então aqui, como eu já disse anteriormente nos ovos, a farinha e o ovo trabalham juntos para que eles consigam trazer a estrutura necessária. Então, como sempre numa massa de bolo, a farinha deve ser adicionada com cuidado, mexendo devagar, apenas para agregar e homogeneizar a massa, sem bater demais, para que a gente não desenvolva o glúten dessa farinha a ponto dela ganhar uma elasticidade, uma força muito grande e deixar a nossa massa muito dura, muito rígida. Isso é um processo que a gente gosta bastante de utilizar em pães, onde a gente realmente precisa de uma estrutura e uma elasticidade muito forte. Então, numa massa de bolo, a farinha vai ajudar a trazer estrutura, elasticidade, consistência, porém de forma branda e delicada, que é a forma como a massa do nosso bolo deve ser. E o quarto ingrediente que a gente vai falar aqui é a manteiga. A manteiga na Genoise sempre entra em pequena quantidade, apenas para trazer um teor de gordura um pouco maior e ajudar a retardar o processo de envelhecimento dessa massa, fazendo com que a massa do nosso bolo permaneça com uma sensação de umidade maior por mais tempo. Diferente de uma massa amanteigada ou à base de óleo, onde a gordura entra numa quantidade bastante elevada e isso se reflete no paladar, aqui a gordura entra de uma forma um pouco mais tímida para trazer aí um teor de gordura, um teor de sabor um pouquinho a mais e também ajudar a preservar a nossa massa do ressecamento. E aí, esses 4 ingredientes são os principais ingredientes de uma Genoise, os ingredientes base de uma Genoise que precisam estar no preparo da Genoise. Porém, a gente ainda vai utilizar mais um ingrediente que é a baunilha. Então aqui eu vou utilizar a pasta de baunilha, que é um ingrediente puramente aromático, que vai ajudar aí, vai entrar como agente de sabor na nossa massa, mas não faz parte da estrutura da massa e também não é obrigatório. Então, para fechar a nossa lista, a gente vai utilizar a pasta de baunilha, que vai ser o aromático escolhido para fazer parte dessa receita. Poderia ser outro? Poderiam ser especiarias? Poderia. Você pode adicionar também um pouquinho de farinha de alguma castanha? Pode também. Tudo isso pode ser agregado como agente de sabor. No caso de você adicionar farinha de alguma castanha, cacau em pó ou chocolate em pó, você pode adicionar a massa sem substituir até 10% da quantidade de farinha. Acima disso, o interessante é você substituir essa quantidade que você está colocando por farinha de trigo, para que você não deixe essa massa tão ressecada também. Então agora a gente vai para o modo de preparo dessa massa, que é simples, porém é preciso tomar cuidado com cada etapa para que você consiga obter o resultado correto no final das contas. Então você vai levar para a batedeira os ovos inteiros, claras e gemas, junto com o açúcar refinado. E aqui é interessante que esses ovos estejam em temperatura ambiente. Por quê? Porque os ovos tendem a agregar ar com mais facilidade quando estão em temperatura ambiente. Isso não significa que não dá para você fazer isso com os ovos gelados. Só significa que, se os seus ovos estiverem na geladeira, essa aeração de ovos vai demorar um pouquinho mais para crescer do que se você fizer com os ovos em temperatura ambiente. Então, se der, né, de preferência, faz em temperatura ambiente, que vai ser um pouquinho mais rápido. E aí você vai bater essa mistura de ovos com açúcar na velocidade média da batedeira por aproximadamente aí 15 a 20 minutos, porque a gente quer realmente agregar muito ar. Atenção aqui, se a sua batedeira tem um bowl menor, é que aqui na filmagem não dá para você ter uma noção. O bowl da minha batedeira é muito grande, ele é um pouco maior
do que os bolos padrão das batedeiras planetárias. Se o seu bolo de batedeira for menor que o de uma batedeira planetária, ou do tamanho de uma batedeira planetária, essa é a quantidade que a gente está fazendo aqui, corre o risco de transbordar do seu bowl quando inflar. Se for um bowl menor e não transbordar, quer dizer que você não bateu o suficiente. Então só fica de olho, porque se for um bowl muito pequeno, o interessante talvez seja você fazer metade da receita e depois a outra metade. E aqui nessa batedeira, ele não vai chegar a transbordar porque ele é realmente maior. Então você põe para bater ovos com açúcar, velocidade média, até isso crescer bastante, vai ficar uma mistura bem leve, bem espumosa e esbranquiçada. Em ponto de fita que a gente fala, né? Que a gente levanta e aquela mistura escorre continuamente e ela é levemente espessa. Nunca vai ficar em ponto de pico igual a de um merengue, mas também não pode ser líquido demais. Você deve estar se perguntando, por que em velocidade média? Porque se você bate em velocidade muito alta, você até consegue agregar ar com mais facilidade e rapidez. Porém, as bolhas de ar que vão se formar nessa aeração vão ser muito maiores. Isso corre o risco de desmanchar com mais facilidade, ou seja, você cria uma cadeia de bolhas de ar mais instável. Quando você bate numa velocidade um pouco mais baixa, essas bolhas de ar que vão se formar na sua aeração são menores e, portanto, mais estáveis. Então, quando você for adicionar outros ingredientes, vai ser mais fácil para você. Então, por isso que eu sempre indico que você faça isso em velocidade média. Porém, nada impede que seja em velocidade alta, não significa que não dá certo, ok? É só que é um pouco mais fácil da gente partir para as próximas etapas depois do batimento dos ovos. Quando essa mistura já estiver bem fofa, bem grandona, eu vou adicionar aqui dentro da batedeira, batendo ainda, a pasta de baunilha que eu vou utilizar, que também pode ser extrato, essência ou até mesmo a própria fava. E aí, então, logo em seguida, eu já vou desligar a batedeira, vou tirar esse bolo da minha batedeira e a gente vai partir para a próxima etapa, que é adicionar a farinha de trigo nesta mistura de ovos com açúcar e baunilha. Aqui, tudo que a gente faz depois da aeração tem que ser feito com muito cuidado para a gente não abaixar essa aeração. Então eu vou peneirar a farinha sobre essa mistura de ovos e açúcar e vou mexer com um fouet de baixo para cima, virando o bowl, sempre buscando o que tem lá embaixo e trazendo para cima com cuidado para essa aeração não se desmanchar. Então é misturar com cuidado, porém com agilidade, porque quanto mais você mexer essa massa, pior é também. Então não é para você ficar mexendo durante meia hora, mas também não é para você mexer rápido demais para essa aeração não se desmanchar. Então mexe de baixo para cima, vai misturando a farinha nessa mistura de ovos e açúcar. Certifique-se de que não tem nenhuma farinha lá no fundo que você não viu, porque isso vai desestruturar a sua massa e vão ficar pelotas de farinha também. E aí, quando a farinha já estiver misturada, a gente vai, por último, adicionar a manteiga, que a manteiga está em ponto de pomada, em temperatura ambiente. O que significa isso? Que ela está pastosa e sem temperatura nenhuma, nem de geladeira, nem quente. Então, o interessante é que essa gordura não esteja nem um pouco quente, porque isso também interfere na aeração dos nossos ovos. Adicionou a manteiga, mexe mais um pouco para homogeneizar isso e a massa está pronta. E aí a gente vai levar isso para assar aonde? Aqui essa massa, se você quiser, pode ser assada em forma de bolo normal, redondo, quadrado, retangular, mas para este preparo que a gente vai fazer do bolo vertical, tem que ser assado em folhas. Então aqui eu vou assar essa massa em 2 assadeiras para rocambole. Então a gente vai, para isso, a gente vai tomar o maior cuidado que a gente puder, tá? Então o que que eu fiz? Eu untei as formas com manteiga, depois colei na manteiga papel manteiga em toda a superfície da minha forma e untei esse papel manteiga com manteiga e passei farinha de trigo. Para que tudo isso? Para a gente evitar que a nossa massa grude e também para que ela se mantenha mais uniforme possível. Se a gente assar direto na assadeira ou assar de repente numa folha de silicone que não vai cobrir todas as bordinhas da minha forma, pode ser que a gente tenha massas um pouco irregulares, principalmente nas bordas. E para fazer a montagem desse bolo, a gente precisa de massas bem retinhas e bem acabadas. Então por isso que eu untei bem
forrei a forma com papel manteiga em todos os cantos e aí então a gente vai dividir essa massa em duas partes iguais e espalhar com uma espátula nessa assadeira. Atenção, essa massa airada, como qualquer outra massa airada, não podem ficar esperando fora do forno. Fez, colocou na forma, pôs para assar. Você não pode ficar com essa massa fora do forno muito tempo esperando. Por quê? Porque a aeração de ar aos poucos vai se dissipando e essa massa vai ficando mais líquida, menos estruturada e depois que você assar ela vai ser bem suada e bem baixinha. Então, fez a massa, colocou na forma, direto para assar. Essa massa vai assar em uma temperatura em um forno médio, 170 graus mais ou menos, por aproximadamente 20 a 25 minutos. Lembrando que isso vai depender de forno para forno, tá? O que é interessante é você ficar de olho e sempre colocar o dedo sobre a sua massa, quando ela já estiver quase pronta, para você ver se o centro está cozido e se as bordas não estão virando biscoito. Porque como é uma massa muito fininha, a gente não pode deixar que ela endureça, porque se ela endurecer, a gente não vai conseguir fazer a montagem do nosso bolo depois. Então, certifique-se sempre que a sua massa está assando por igual. Se você vê que está assando muito de um lado e o outro está cru, vira a sua forma, abaixa um pouco o fogo, vai dosando isso para que a sua massa consiga assar por igual e fique macia em todos os cantos. E aí, depois que tiver assado, a gente tira do forno e deixa dar uma amornada antes da gente começar a trabalhar com ela. Então, essa receita vão render duas formas dessa de rocambole e a gente vai usar essas duas folhas para fazer a montagem do nosso bolo. Tirou do forno e a massa já deu uma leve amornada, a gente vai tirar a massa com o papel manteiga de dentro da assadeira, a gente vai virar essa massa sobre uma tábua, em cima da mesa, com cuidado, e aí com cuidado também a gente vai retirar o papel manteiga que está embaixo dela, que agora você virou ela assim, o papel manteiga vai estar por cima, e a gente vai retirar esse papel manteiga com cuidado. Se alguma parte da sua massa der uma rasgadinha, não se desespera, só deixe ele lá juntinho, assim, bonitinho, na hora da montagem a gente vai dar um jeito de grudar. Só não rasgue a sua massa ao meio, porque daí vai ficar realmente a estrutura do seu bolo, vai ficar difícil da gente consertar. Mas uma rasgadinha aqui, uma quebradinha ali, a gente até consegue dar uma contornada na situação. Tirou a massa do papel manteiga, a gente vai desvirar ela, porque a superfície dela é mais grudenta do que a parte de baixo, então para ela não grudar na superfície que ela tiver. E aí nós vamos com uma faca cortar essa massa ao meio. E nós vamos obter duas faixas em cada assadeira. No final das contas nós vamos ter 4 faixas de massa para a gente fazer a montagem desse bolo. Atenção, este bolo propositalmente, por uma questão estética e conceitual da decoração, vai ser mais alto do que o comum de propósito. Se você quiser que essa massa seja, que esse bolo seja numa altura mais baixa, mais convencional, dá para fazer também com essa mesma quantidade de massa que a gente fez aqui, só que em vez da gente cortar 2 faixas em cada forma e ter 4 faixas de massa, a gente vai cortar em 4 ou 3 faixas em cada forma e a gente vai obter 6 ou 8 faixas que vão ser enroladas depois na continuação da nossa minissérie, você já vai entender. E aí você vai obter um rolo mais gordo e um pouco mais baixo no formato de um bolo mais tradicional, ou um rolo mais alto e mais fino, como a gente vai fazer aqui também na continuação desse vídeo. Fez a massa, cortou as tiras, a gente vai partir para a montagem, já que a gente fez os recheios. Mas isso é só na semana que vem. Então a gente vai guardar essa massa muito bem embaladinha para ela não ressecar e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade com a montagem desse bolo. A gente vai aproveitar e também falar um pouquinho sobre ganache da blindagem que a gente vai fazer nesse bolo. Já falei bastante sobre ganache de blindagem aqui, mas a gente vai dar uma pincelada só para a gente relembrar e aí depois a gente parte para a decoração. Então, no vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessa receita. E na semana que vem a gente continua. Então se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse canal e compartilha esse vídeo e esse canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui para você. A gente se vê aqui nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para você e até o próximo vídeo.